Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2012 estudando através das revistas da CPAD, e o tema desse trimestre é as 7 cartas do Apocalipse, a mensagem final de Cristo à Igreja. Nós temos aí como comentarista do trimestre o pastor Claudionor de Andrade, da CPAD. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 3, Éfeso, a Igreja do Amor Esquecido. Nós temos aí como texto áureo Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. A nossa verdade prática diz assim: se não voltarmos urgentemente ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um grande e poderoso avivamento. Então estamos vendo aí uma declaração de Jesus a uma igreja. E existe aí uma ameaça de retirada de um castiçal. Nós sabemos no início que quando João viu Jesus, ele viu que ele andava entre 7 castiçais e tinha na mão 7 estrelas. As 7 estrelas representavam 7 líderes e 7 castiçais representavam 7 igrejas. Então, quando ele diz que se não houver um arrependimento, se não houver uma volta ao primeiro amor, ele vai remover o castiçal, ou seja, ele vai retirar a igreja. Então, veja bem que uma parte da igreja será retirada dentre aquelas 7 que representam o total das igrejas. Veja bem o perigo que existe na desobediência, na falta de amor, aquele primeiro amor adquirido quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando no início da nossa fé nós temos aquele amor pela palavra de Deus, nós queremos ler a Bíblia todo o tempo, aproveitamos todo o tempo que temos para estarmos aí buscando a presença de Deus, buscando conhecer mais e mais de Deus, buscando ganhar almas, buscando jejuar, passarmos cada dia mais tempo em oração, em intimidade com Deus. A partir do momento que o crente então começa a se preocupar com tantas coisas, às vezes ele está tão preocupado com outras religiões, às vezes está tão preocupado em combater o pecado dos outros, às vezes ele está tão preocupado também com as coisas do mundo, né? Ganhar dinheiro cada dia mais, comprar, adquirir cada dia mais. Então, essas preocupações acabam por levar do crente o seu primeiro amor. Acabam por fazer com que o crente não dê tanta importância mais em buscar a presença de Deus, a intimidade com Deus, em conhecer cada dia mais de Deus. Às vezes o crente até está trabalhando para Deus, mas não está em comunhão com Deus, não está buscando mais a intimidade. Então, o mais importante é amar a Deus e não servir a Deus. Nós devemos servir a Deus porque o amamos e não servirmos por obrigação, por causa de uma posição, de um cargo ou por causa de dinheiro, nada disso, mas sempre por amor. Então aqui fala em avivamento, mas como avivamento se a maioria dos cristãos não deseja o avivamento? Um avivamento é um movimento da igreja, um movimento de ação da igreja, que envolve jejum, oração,
estudo da palavra de Deus, evangelismo, muitas salvações, muitas almas sendo ganhas, envolve muito discipulado, envolve também o poder e a operação do Espírito Santo. Existe então aí uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Existe aí uma busca por sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Então, como vai existir avivamento se não existir por parte do cristão o desejo de servir realmente a Deus por amor, de ter intimidade com esse Deus que ele diz que ama? Vamos ver agora aí a nossa leitura bíblica, que ela está registrada aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. E aqui nós começamos então a ser introduzidos dentro do assunto principal desse trimestre. Nós vamos estudar agora as cartas enviadas, por Jesus através de João às igrejas da Ásia, representando aí o total das igrejas. Então, o corpo de Cristo na terra, em geral. E essas cartas são sempre atuais. Então, as coisas que aconteciam naquela época estão acontecendo hoje também com a igreja. Vamos ver aí, vamos identificando, cada vez que vamos lendo, vamos identificando aí o que está ocorrendo na igreja hoje e que ocorria naquela época. E o que aconteceu com a igreja daquela época? Não ouviu a advertência de Jesus e a igreja acabou. Simplesmente fechou. Porque não ouviram a advertência de Jesus. Então, onde é que está essa igreja de Éfeso? Acabou, fechou. Veja bem o perigo que corremos em não ouvirmos a palavra do Senhor. Procure hoje aquelas igrejas fortes na evangelização que existiam na Inglaterra. Onde é que estão? Viraram cinema. Então tomemos cuidado. Essas igrejas que vamos estudar não existem mais, porque não ouviram a advertência de Jesus. Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então olha que coisa tremenda. Olha aí as características dessa igreja. Compare com a igreja onde você congrega. Compare com a sua vida. Então veja o que está ocorrendo. Olha aí. Jesus viu as obras que estavam sendo feitas. Eles trabalhavam muito. Era um exemplo de igreja. A igreja de Éfeso era conhecida pelas suas obras. Eles trabalhavam muito. Também lutavam muito contra as heresias. Era uma igreja realmente ocupada na obra de Deus. Olha aí que características. Será que a sua igreja tem essas características? Olha aí. Teu trabalho, a paciência,
não pode sofrer os maus, puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos, sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Então veja só, são características de uma igreja. Qualquer igreja que você falar assim, rapaz, essa igreja é maravilhosa, a igreja que trabalha, tem paciência, né? Não pode sofrer os maus, põe à prova aí os falsos apóstolos. É uma igreja que trabalha muito e produz muito. Aqui diz, olha, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Incansável na obra de Deus. Se você olhar para essa igreja, você vai dizer, rapaz, a igreja é fantástica, maravilhosa essa igreja. Ah, a minha igreja eu queria que fosse assim. Então, muito bem. Então existe aí um trabalho muito grande. Existe aí uma dinâmica muito grande. Estão trabalhando. Às vezes você está nessa condição. É um exemplo. Trabalha muito na obra de Deus. O problema é que aqui Jesus adverte, olha, tenho porém contra ti. Não devia ter, mas tenho, que você deixou o principal. Veja bem, faltava muita coisa. Faltava o principal. Faltava o amor. O amor ágape, o amor de Deus. E também para Deus. Então existia essa falta de amor, esse esfriamento espiritual, que acontece muito. E nós temos lutado contra isso direto. Em todo curso de professor que eu vou ministrar, eu falo exatamente sobre isso. E isso há muito tempo que nós ministramos cursos para professores. E nós temos batido nessa tecla incessantemente. Mas a preocupação, grande preocupação de Deus, é exatamente com isso. As pessoas trabalham muito na obra de Deus, conhecem muito a Bíblia, pregam muito essa palavra, discutem, combatem as heresias, combatem os falsos mestres e lutam pela palavra de Deus. É uma coisa tremenda. Só que não amam ao Senhor. Não têm intimidade com o Senhor. Até oram muito, intercedendo pelos outros, pedindo alguma coisa para Deus. Só que suas orações não são orações de adoração, não estão buscando intimidade com Deus, não estão desejando ser usados por Deus em sinais, prodígios e maravilhas, não desejam as riquezas espirituais, as coisas de Deus, só desejam coisas materiais, buscam posição, buscam aí dinheiro, mas não buscam as verdadeiras riquezas, as mais importantes riquezas, que são os dons do Espírito Santo para ajudar os outros, para trabalhar para Deus, buscando cada dia mais comunhão com Deus, buscando cada dia mais a alegria espiritual e não material. Passam tempo e tempo pedindo, mas nunca oferecem nada a Deus. Nunca prestam realmente um legítimo culto a Deus. Então existe muita gente assim na igreja atual, como existia naquela época. Faltava o amor, faltava comunhão, faltava aquele calor, aquela alegria de estar com Deus. Hoje faltava naquela época, essa busca pela intimidade com Deus, esse prazer de servir por amor e não por obrigação, não por uma posição, não por dinheiro. Então hoje estamos vivendo exatamente isso. Nós temos muitos e grandes mestres
da palavra de Deus, temos muitos e vários grandes pregadores, temos muitos e vários evangelistas aí evangelizando, temos muitos discipuladores, temos muita gente trabalhando, muitos líderes que trabalham incansavelmente na obra de Deus, mas falta-lhes o primeiro amor.